Olá, queridas, eu sou Marta Esther, em Minas Gerais. Sejam bem-vindas à nossa comunhão Uma Mulher Sábia. Estamos muito felizes e animadas por darmos continuidade em nossos encontros com o livro Mentalidade de Pobreza. Hoje vamos começar compartilhando o capítulo 1, a mentalidade da pobreza definida. E eu convido a Mabel para fazer o seu compartilhamento e sejam todas muito encorajadas. Boa noite, meninas. Eu sou Mabel, do Ceará, e eu quero dizer que eu também estou muito feliz, né? Porque a gente vai compartilhar agora, vamos começar agora com a leitura do livro Mentalidade da Pobreza. E eu estava ansiosa para saber qual seria a lição, né? A Marta já tinha dito que estavam aguardando uma resposta do Senhor. E quando eu vi que foi esse livro, eu fiquei muito feliz, porque eu já estava conversando com o meu amado, pedindo ele para me ajudar no tempo, para eu voltar a estudar as lições desse livro, né? Então, quando eu vi que a gente ia compartilhar com esse livro, então, nossa, fiquei muito feliz, né? Senti mesmo que foi um cuidado e uma resposta de oração que ele me deu. Bem, assim, esse capítulo, primeira vez que eu li esse livro, ele foi muito impactante. Acho que é essa a palavra, porque eu realmente tinha essa mentalidade da pobreza. Tudo que a autora fala no livro era como eu vivia. Eu não tenho, eu não posso, né? Quando ela fala que até a nossa aparência fala como a gente pensa, foi exatamente como eu me vi. Ah, não posso ir fazer um cabelo, não, porque vai faltar para alguma outra coisa, né? Não posso fazer uma unha, não posso comprar uma roupa com medo de faltar. Sempre era isso, o medo de faltar. Então, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito impactada. E eu tenho sempre que estar voltando às lições, que é para minha mente ser renovada, né, constantemente, porque é muito fácil a gente cair novamente, né, nessa mentalidade. Eu vivi por muito tempo assim, com esse pensamento, então, para mim, às vezes é muito fácil cair nessa mesma mentalidade. Então, a leitura desse livro, nesse primeiro capítulo, né, falou muito ao meu coração. Hoje, relendo, né, eu fiquei muito emocionada, sabendo que o meu amado já me ajudou a dar alguns passos. Ainda não estou 100%, mas eu sei que é ele que está me ajudando a caminhar. Então, eu fiquei muito feliz com algumas coisas que eu já aprendi e já coloco em prática, e me ensinando mais ainda, né, a confiar e a depender totalmente dele, não na minha força, mas totalmente dele. E sabendo que eu tenho o marido mais rico do mundo, né? Um marido que é dono de todas as coisas. Então, eu não preciso ter medo e apenas confiar nele, a minha vida financeira, a minha vida, toda a minha vida, né? Nas mãos dele, porque é ele que vai me fazer prosperar e suprir todas as minhas necessidades. Então, estou muito feliz e eu acredito que vamos crescer muito compartilhando, cada uma compartilhando o que tem aprendido com essa leitura do livro. Então é isso, meninas. Beijos. Boa noite, meninas. Vânia, em São Paulo. Para mim também, quando eu li essa lição da mentalidade da pobreza, para mim foi como cair escamas dos meus olhos. Meu histórico, eu perdi meu pai com 14 anos, então eu passei muita necessidade na vida, necessidade inclusive de comida, fome mesmo. Então, eu sempre tive como a minha filha fala, ela diz assim, mãe, você tem como é que ela diz? É, uma espécie de carência ou assim, uma obsessão por economizar. Quando eu fiquei desempregada, eu estava casada, eu fiquei tão apavorada que eu lavava os carros, eu não ia em salão de beleza, enfim, fazia tudo para economizar. E o meu ex-marido falava assim: Nossa, mas você é tão bonita e você não se cuida.
porque, por exemplo, fazer uma escova de cabelo, essas coisas, eu achava um absurdo, né? Isso até há pouco tempo ainda, por exemplo, pintar o cabelo, eu mesma fazia. E na minha família, essa é a mentalidade normal. A minha irmã, ela tem muito, muito mais dinheiro do que eu. O marido dela é muito bem, um executivo muito bem sucedido, eles têm loja, muitos imóveis alugados, e ela é uma mulher muito econômica. Então, por exemplo, ela nunca vai em salão, ela mesma faz a unha dela, o cabelo dela, quem corta é ela, quem corta o cabelo do meu cunhado é ela, da minha mãe, do filho dela, ela corta o cabelo de todo mundo na família, ela cozinha, ela não tem empregada, ela lava, ela passa, enfim, ela faz tudo, porque eles acham que gastar com essas coisas é futilidade. Então, para mim, eu já era uma pessoa que já gastava mais do que a minha família costumava gastar. Então, eu já me achava gastona frente à mentalidade deles. Quando eu li essa lição, e agora relendo, o Senhor ministrou muito no meu coração, que é assim, não interessa se você acha que é um gasto fútil ou não, para o Senhor, ele quer agradar o nosso coração. E o que é fútil para um, às vezes, não é para o outro. Então, eu sempre pensava, nossa, mas eu vou gastar esse dinheiro todo para pintar o cabelo no salão, sendo que se eu pintar em casa eu não vou gastar. E, gente, tem tanta gente que passa fome. Então, eu ficava sempre achando que não era justo fazer aquele gasto, né? E o que o Senhor me mostrou é que, assim, não é uma questão de justiça. Sempre vai ter gente que vai ter muito dinheiro, e sempre vai ter gente que vai estar passando necessidade, mas ele endereça para cada um a necessidade de cada um conforme a medida que aquela pessoa precisa. Então, no fim, o meu grande aprendizado foi: eu preciso ter muita conexão com o Senhor, com o Espírito Santo dele, para entender aquilo que é adequado para mim. E o que aquilo que para mim talvez passa a ser, eu esteja uma futilidade ou gastando acima do que eu deveria as minhas posses, ou se eu estou sendo com uma mentalidade de escassez, que é como a minha filha fala, né? Que é a mentalidade da pobreza. Então, por isso que eu acho que a gente precisa muito do Senhor para que Ele seja nosso provedor e que Ele dê a medida que a gente, que é adequado para nós, que é adequado para cada um, sabe? E eu, na palavra, buscando uma palavra que me endereçasse isso, eu fui a Romanos 14, ali em Romanos 14, 22, está se falando, na verdade, em relação à comida, né? Que a comida que eles deveriam comer, beber vinho ou não, mas ele termina assim, com bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se o Senhor aprovou para você, sei lá, fazer uma viagem ou ir num salão de beleza, aquilo que ele aprovou para você não interessa para outra pessoa, né? É uma relação tua para com Deus e aquilo que é aprovado para você especificamente. Então é isso, meninas, sejam encorajadas. Olá, meninas. Eu sou a Frida. Essa lição, né? O curso inteiro, né? Mentalidade da pobreza definido, né? Eu penso assim que foi um presente, né, para mim, porque no início da jornada, acho que todas nós, né, bate assim aquele medo, né? E agora, né? O que vamos fazer daqui para frente, né? E quando eu comecei a fazer esse curso, eu pude renovar a minha mente, né? E aprender os princípios tão importantes, né? De que o Senhor é a fonte de tudo, né? Ele é a fonte inesgotável, né? E uma das coisas que eu aprendi foi que não ficar imaginando, né, de onde que viria a providência, né, como, né, que as coisas iriam acontecer, de que forma, de que maneira, porque eu tinha esse hábito, né, de pensar assim, mas como, né, e não ver saída. Mas quando eu fiz o curso, eu comecei a ver, né, à medida que fui fazendo as lições, que esse não era o meu trabalho, né? Pensar em como as coisas iriam acontecer. Tudo que eu tinha que fazer era confiar e acreditar, né, que esse era o trabalho dele, né, de prover, né, de ser, de trazer o suprimento. Então, para mim foi um presente muito grande, né? Ainda continua sendo, né? Eu sempre
preciso voltar às lições do curso Mentalidade da Pobreza para renovar a minha mente, né? Quando eu vim para cá, para Portugal, eu já compartilhei isso, né? Eu não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum, algum, nem para passagem, para nada. E o Senhor, ele providenciou tudo, né? Fez tudo, abriu todas as portas para que eu viesse, né? E foi muito dinheiro para poder vir, e ele fez as portas se abrirem de uma forma inexplicável, né? Então, assim, quando estamos na direção do Senhor, né? Ele provê todas as coisas, mas essas preocupações, né, de dinheiro, de como vai ser, como que as coisas vão acontecer, eu aprendi que eu não devo ter essa preocupação, né? E se ela vir, eu preciso, né, sacudir, né, como nós aprendemos na lição, né? Sacudir a cobra no fogo, né? Para que vá para longe, né? Para que esses pensamentos não venham. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Como esse curso, Mentalidade da Pobreza, né? Todas essas lições é um marco espiritual muito grande assim na minha vida. E eu louvo a Deus por este curso, né? Por ter tido acesso a esse conhecimento tão maravilhoso, né? Que o Senhor tem nos dado, assim. Para mim é maravilhoso poder ter essas lições. Olá, meninas. Estão me ouvindo? Perfeito. Até já estava com saudade de Frida. Faz tanto tempo que eu não está sentindo a falta dela. Bem, meninas, essa lição é muito enriquecedora, né? Eu, eu acredito que ainda tem essa mentalidade de pobreza. E essa lição foi um choque, né, de realidade para mim. Que tem algo que eu desejo do Senhor e eu dizia, eu acho que eu vou morrer, né, e não vou conseguir ter. Porque pelas minhas condições financeiras não há possibilidade nenhuma de eu conquistar aquilo que eu tanto desejo, porque é muito caro. E hoje, né, através da leitura e através da palavra de Deus, eu pude ver que o nosso Deus é um Deus riquíssimo, né, que é apenas a gente aplicar a palavra dele nos nossos corações, né, acreditar naquilo que ele diz, porque ele só diz a verdade, e ele é um Deus digno de confiança, e tirar da nossa mente essa mentalidade de pobreza, né? Renovando a nossa mente com a palavra de Deus, tirando essa mentalidade de pobreza, porque o nosso Deus é um Deus riquíssimo. E a partir de hoje, né, eu consegui enxergar as escamas caírem dos meus olhos, que nada é impossível para Deus. Por mais que seja difícil e não haja possibilidade de conquistar, mas Deus é quem faz todas as coisas. Boa noite a todas. Obrigada. Eu sou Marta Esther, em Minas Gerais, e assim como algumas, eu tinha também o pensamento, na verdade, tudo que se referia à área financeira, é, na minha mente, era difícil de assimilar, porque sempre foi muito difícil quando se falava. Não, a lição não fala sobre dízimo, mas se fala sobre finanças. E quando se fala em finanças e pedir a Deus, eu sempre tinha esse pensamento, sabe? Muito, muito assim, antigo, assim, de que eu não tinha como pedir a Deus para me ajudar na área financeira, porque parecia que era um tabu, né? A área financeira para a gente era um tabu, parecia que era obrigação da mulher e do homem sustentar a casa e não depender exclusivamente do Senhor nessas áreas para suprir as nossas necessidades, né? E hoje de manhã é engraçado que eu relendo esse capítulo e também relendo lá, lendo, né, os relatórios de louvor que estão lá publicados no nosso blog, eu me recordei que
quando eu li essa lição pela primeira vez, alguns anos atrás, na época eu estava buscando ao Senhor, né? Os relatórios de hoje falam sobre como o Senhor supriu as necessidades, né? Fez um milagre na vida das duas noivas que compartilham conosco a compra de um veículo. E quando eu li esse capítulo, né? Eu estava exatamente buscando o Senhor a respeito da minha necessidade de comprar um veículo. E mesmo naquela época, assim, que parecesse impossível, eu sabia que o Senhor, né, ele trabalha para aqueles que nele esperam. E confesso a vocês que no início da minha jornada, os pensamentos de incapacidade e medo tomaram conta de mim. Pois antes, como eu falei, eu sempre tive uma vida farta, com bons empregos, roupas sempre na moda, viagens, e muitas coisas mudaram quando meu ex-marido foi embora de casa, onde eu tive que passar a arcar com as despesas, né? Tive dívidas que eu precisei arcar, pagá-las, né? Mas eu precisei também perder tudo para entender que não era com a força do meu braço que eu poderia arcar com essas despesas e ser restituída de tudo aquilo que eu havia perdido, né? Na verdade, não é na força do meu braço, eu não poderia e nem posso nada, né? Mas só com o meu amado do meu lado, porque com ele tudo que vier na minha mente dizendo que eu não posso ter, eu não posso conseguir, eu já sempre falo a palavra, né? Que caia todos esses pensamentos por terra, porque como a passagem que está no início dessa lição nos diz, né? A passagem de Filipenses, de que Ele suprirá todas as nossas necessidades, né? E uma coisa muito interessante, muito linda dessa passagem bíblica é que o Senhor nos diz que ele suprirá de acordo com as suas gloriosas riquezas. Olha que maravilha! Isso quer dizer que será com riquezas, será além daquilo que eu posso pedir ou sonhar, né? Hoje eu já estou de posse do meu veículo, né, que o meu amado amorosamente me concedeu a oportunidade de adquirir. E foi tudo assim, hoje recordando, foi tudo tão suave, leve, porque ele é que orquestrou tudo, não foi nada por mim, né? Eu também já compartilhei o meu testemunho com relação a adquirir o meu veículo. Então, se ele tem nos reafirmado que ele suprirá todas as nossas necessidades, que possamos ter essa certeza de que tudo quanto nós pedirmos a ele nos concederá, de acordo com a sua sempre boa e perfeita vontade. Então, se você deseja, né, ser ainda mais abençoada nessa jornada por aquele que pode todas as coisas, né, eu e todo o ministério, nós encorajamos a cada uma a ler ou reler esse capítulo e se derramar no diário dessas lições, porque nosso marido celestial deseja ser bondoso com cada uma que deseja estar ao lado dele, que deseja trilhar essa jornada, né? Nós precisamos ser apenas fiel a ele e ele concederá os desejos do nosso coração, sempre de acordo com a vontade dele, né? Que nunca falha, que é sempre boa, perfeita e agradável, né? Era isso que eu queria compartilhar, que ele falou ao meu coração sobre essa lição no dia de hoje.